Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependentemente do fuso horário em que vais acompanhar esse vídeo, não é? Que é a apresentação do nosso trabalho, não é? Que tem como título Relato de experiência dos cuidadores de alunos com autismo e TDAH na Escola de Edmilson Barros e Redenção. Isso foi do período 2021 até o presente ano 2022. Esse nosso trabalho foi com a orientação da professora Geranilda Costa e Silva, não é? E os integrantes, nós, primeiro está o Pedro Tomás Capitão, não é? Que é estudante de letras, e o Luiz Valdo Manuel André, e ele é estudante de Sociologia, e quem vos fala aqui é o Mário Isabel Fernando, que também é estudante de letras de língua portuguesa. E temos aqui a nossa introdução, não é? Que o presente resumo é uma pesquisa em andamento que surge no intuito de refletir sobre o estado atual da criança, que apresenta as deficiências do ensino fundamental 1, tendo como objetivo apresentar relatos da nossa experiência na lida de alunos com autismo TDAH na Escola Edmilson Barros Redenção. Ou seja, nesse trabalho, nós vamos falar, não é, das nossas experiências que nós temos tido de acordo com o trabalho da Escola Edmilson Barros. Nesse nosso trabalho, temos a nossa metodologia, não é? Será de caráter qualitativo, bibliográfico e tendo como técnica de pesquisa foi por intermédio de entrevista, bem como serão apresentados relatos da nossa trajetória ao longo desse período. Dizer que esse nosso trabalho é fruto, não é, do nosso artigo científico que a gente está fazendo, não é? Então, esse é um resumo que nós pegamos, não é, do nosso trabalho e estamos a apresentar. Temos aqui resultado e discussão. Na verdade, qual é o papel fundamental de um cuidador? Ou seja, o que um cuidador faz dentro de uma instituição, enquanto estiver numa sala de aula? Então, o cuidador, não é, ele auxilia, ou seja, ele ajuda, não é, o aluno nas atividades pedagógicas e não só também, não é? Facilita a integração do aluno na sala e com outros colegas também nas atividades escolares, cuidados especiais e até na própria locomoção. Ou seja, o cuidador, além dele ajudar o menino, que é o próprio aluno, nas atividades escolares, então ele também ajuda, não é, tirar o aluno da sala de aula, no momento em que ele carece de uma necessidade, precisa ir ao banheiro, e o cuidador tem esse dever ou a obrigação também, não é, de levar essa mesma criança para ir até ao banheiro e também ajuda também a mesma criança tendo dificuldade de se interagir com os seus colegas, não é? O próprio cuidador tem como facilitar a comunicação dessa mesma criança. E também temos que trabalhar o nosso relato, não é? Trabalhar com criança com autismo, TDAH, no ensino fundamental 1, tem sido desafiante, porque ainda não tem uma lei que regula os interesses dos cuidadores. Ou seja, nós como temos feito esse trabalho de cuidador, é um trabalho preponderante, é bastante preponderante, só que é um trabalho muito difícil mesmo, requer muito sacrifício, sendo que não existe uma lei, não é, que assim, que salvaguarda os direitos do próprio cuidador. Quais são os direitos do cuidador? Normalmente só nos apresentam mais os deveres, não é, do próprio cuidador. Os direitos, dificilmente alguém vai te dizer, olha, o teu direito é esse. Não, fala mais do seu dever, que é a sua obrigação enquanto cuidador. E segundo as nossas pesquisas também, vimos de que só existe uma nota técnica, não é? Que é a 24/13, não é? Que visa o asseguramento das pessoas com deficiência somente. Mas não existe uma lei, não é? Que assegura o direito, não é? Dos próprios cuidadores.
Então, é bastante preponderante quando a Secretaria Municipal pensa na educação inclusiva, visto que estamos no mundo onde as crianças são excluídas na educação. Então, é muito importante, não é? Nós vimos que a própria Secretaria Municipal de Educação pensou, não é, de acordo às deficiências vistas dentro do próprio município, as dificuldades, sendo que há algumas crianças com deficiência, elas são totalmente excluídas e nós temos visto até nas suas amizades, eles não conseguem ficar perto de alguns colegas, de alguns amigos, porque ele carece, não é, de uma dificuldade, não consegue lidar com uma pessoa. Então, a secretaria pensou muito bem, não é, quando criou isso, não é, trabalho para cuidadores, que pelo menos ajudam bastante, não é, na locomoção, na interação dos próprios estudantes. E temos aqui como conclusão, não é? As políticas têm trazido resultados positivos, ou seja, conforme eu falei, não é? Que o pensamento da própria secretaria é de bastante importância, não é? Logo, nós temos visto atualmente, já tem alguns estudantes que já conseguem escrever algumas coisas, não é? Isso fruto do trabalho que alguns cuidadores, não é? Tem feito na sala e fora de aula. Então, temos visto esses resultados, são resultados bastante positivos. E embora haja muito que se trabalhar, não é isso? Porque enquanto cuidador não somos preparados desde o princípio, trabalhamos com crianças sem antes uma formação e não só, esperamos que haja valorização de cuidadores, não é? Porque isso motiva mais, sendo que exercemos mais que um papel de cuidador na sala de aula. Ou seja, nós enquanto cuidadores, não é? Nós precisamos mais valorização. E não só também, para que um trabalho ande corretamente, é necessário que nós formemos primeiro as pessoas que vão trabalhar com essas mesmas crianças. Porque enquanto não pensarem nisso, o edital sai, as pessoas vão concorrer, mesmo sem experiência, não é, de como trabalhar com uma criança autista e com TDAH, não é? Então, é necessário que eles preparem primeiro o próprio cuidador e esse mesmo cuidador, de acordo com as experiências, não é, que ele vai absolver dentro da própria sua formação, tem como trabalhar diretamente e com maior facilidade, não é, com essa mesma criança. Porque se isso não acontecer, então acaba sendo muito difícil. E como essa é a nossa referência, não é? E temos os nossos agradecimentos, não podemos apresentar um trabalho sem que também agradecemos as pessoas que deram seus esforços, não é? Então, em primeiro lugar, agradecemos a Deus pelo dom da vida, não é? Pela força da saúde durante a realização desse mesmo artigo, sendo que reitero que esse trabalho é fruto do nosso artigo que está em andamento. Então, somos gratos aos nossos familiares que tudo fazem para nos apoiar durante a nossa formação acadêmica. Agradecemos também o esforço da nossa orientadora. Então, é tudo. Muito obrigado.